Juízes, capítulo 16, verso de número 22. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Repetindo, verso de número 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que todos que aqui estão já possam ter ouvido acerca dessa palavra, pois é uma palavra bastante conhecida, é uma palavra bastante citada no nosso meio. Eu não me estendo muito, mas trazendo o contexto da história para que os irmãos possam entender perfeitamente. Estamos diante de um livro bastante interessante, livro de Juízes, também conhecido como livro histórico do Antigo Testamento. E para entendermos o versículo que nós lemos nessa noite, é necessário voltarmos lá no capítulo de número 13, onde a Bíblia diz, lá no versículo de número 1, capítulo 13, de Juízes, que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E toda vez que Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor sempre entregava Israel na mão das nações inimigas. Iremos ver, ao decorrer da história, que Israel passa por 3 cativeiros. O primeiro é o cativeiro egípcio. O segundo é o cativeiro assírio. O terceiro é o cativeiro babilônico. Mas no livro de Juízes, capítulo 13, Israel não está em cativeiro, pelo contrário, Israel está passando por opressão. E opressão é diferente de cativeiro. A palavra do Senhor vai dizer que Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Só que nesse momento de opressão que Israel está vivendo, a palavra do Senhor diz que havia um homem da terra de Zorá, tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sendo sua mulher estéril, não possuía filhos. Só que um certo dia, essa mulher que não tinha filhos, recebe uma visita. Só que essa visita não era uma visita qualquer, não era a visita de um amigo, não era a visita de um vizinho, não era a visita de um familiar. Pelo contrário, era uma visita do céu. E como nós sabemos, toda vez que o céu visita alguém na Bíblia, algo extraordinário vai acontecer. Vou melhorar. Toda vez que o céu visita alguém na Bíblia, algo sobrenatural vai acontecer. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá e disse: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Mas agora guarda-te de beber vinho ou bebida forte, até mesmo de tocar coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás o filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Reparem, meus irmãos, para todo momento de opressão, Deus quer sempre levantar alguém. Vou repetir, para todo momento de opressão, Deus quer sempre levantar alguém. Quando Israel está sendo oprimido pelos egípcios, Deus levanta Moisés. Quando Israel está sendo oprimido pela Mesopotâmia, Deus levanta Otoniel. Quando Israel está sendo oprimido pelos moabitas, Deus levanta Eude. Quando Israel está sendo oprimido por Canaã, Deus levanta Débora. Quando Israel está sendo oprimido pelos midianitas, Deus levanta Gideão. Eu não sei se você já está pegando, mas Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite, no meio dessa opressão, no meio desses ataques, no meio dessa covardia, Deus está dizendo: eu vou te levantar. Aleluia! Deus quer levantar pessoas nessa noite. Oh, glória! Deus quer levantar jovens cheios do Espírito Santo. Oh, glória! Deus quer levantar jovens cheios do poder. Aleluia! Deus quer levantar jovens cheios da presença de Deus. Deus está dizendo nessa noite, naquela casa, eu vou te levantar. Naquele trabalho, eu vou te levantar. Naquela escola, eu vou te levantar. Naquela faculdade, eu vou te levantar. Naquele ambiente, Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Por quê? Porque para todo momento de opressão, Deus quer sempre levantar alguém. A palavra do Senhor vai dizer
que Deus levanta um homem chamado Sansão. Sansão nasce e começa a crescer. Só que repare, Sansão não é uma pessoa qualquer. Sansão não é uma pessoa comum. Pelo contrário, Sansão é nazireu de Deus. E o que significa essa palavra? Nazireu de Deus significa ser consagrado, separado para uso exclusivo de Deus. Segundo número 6, a Bíblia diz que o nazireu precisava ter regras. Vou repetir, o nazireu precisava ter regras. A primeira regra que o nazireu não podia quebrar era beber vinho ou bebida forte. A segunda regra que o nazireu não podia quebrar era passar navalha na cabeça. A terceira regra que o nazireu não podia quebrar era tocar em coisa imunda, tocar em coisa morta. Por quê? Porque ele era separado. E quem Deus separa precisa entender que tem regras. Entende agora? Porque todo mundo faz e você não faz. Entende agora? Porque todo mundo fica e você não fica. Entende agora? Porque todo mundo vai e você não vai. Por quê? Porque você é separado. Aleluia! Você é separado. Você é separado, irmãos. Talvez os teus amigos olham para você e diz: mas todo mundo bebe, mas todo mundo fuma, mas todo mundo usa. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Pelo contrário, você é separado. Separado da prostituição, separado da pornografia, separado da bebida, separado das drogas, separado da lascívia, separado do cigarro, separado do carnaval, separado do bloco. Essa é a raiva do diabo. Ele achou que você seria igual todo mundo. Ele achou que você ia fazer o que todo mundo faz. Só que para derrota de Satanás, Deus olhou para você, assim como olhou para Jeremias na cidade de Anatote, na terra de Benjamim, e disse: antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta, por profeta, por profeta. Você não é todo mundo. Nas mãos do Senhor você vai ser profeta. Aleluia. Renata, Deus te levantou para ser profeta. Vim pregar nessa noite. Irmão Eliseu, Deus te chamou para ser profeta. Irmã Isabela, Deus te chamou para ser profeta. Irmã Mari, Deus te chamou para ser profeta. Irmão Mateus, Deus te chamou para ser profeta. Irmão Márcio, Deus te chamou para ser profeta. Irmã Franciele, Deus te chamou para ser profeta. Irmão Rafael, Deus te chamou para ser profeta. Vim pregar. Irmã Márcia, Deus te chamou para ser profeta. Irmã Thalita, Deus te chamou para ser profeta. Irmão Guilherme, Deus te chamou para ser profeta. Essa é a raiva de Satanás. Ele achou que você seria igual Jezabel. Ele achou que você seria igual Fini. Ele achou que você seria igual Finéias. Mas Deus está dizendo nessa noite: nas minhas mãos, tu é profeta. Tu é profeta. Tu é profeta. Oh, glória! Satanás fica raivoso. Satanás fica espumando. Satanás fica com raiva. Ele achou que você seria igual todo mundo. Ele achou que você seria a decepção da tua casa, a decepção da tua família, a decepção do teu ministério. Mas Deus está dizendo nessa noite: você é separado. Você é separado. Você é separado. Você é separado. Aleluia.
Aleluia! Vim pregar para uma juventude que é separada e já tô sentindo graça de Deus para pregar, já tô sentindo autoridade de Deus para pregar, já tô sentindo o poder de Deus para pregar. Deus quer levantar uma geração separada da lascívia. Deus quer levantar uma geração separada do pecado. Deus quer levantar uma geração separada da bebida. Deus quer levantar uma geração separada do carnaval. Deus quer separar uma geração do mundo. Oh, glória! Uma geração que não vai fazer o que o diabo quer, aleluia, mas uma geração que vai dar trabalho para Satanás, uma geração cheia de graça, uma geração cheia de poder, uma geração cheia da unção, uma geração cheia da autoridade. Vim pregar para uma mocidade que não vai se contaminar com os manjares do mundo, mas vai ser separado nas mãos do Senhor. Aleluia! Aleluia! Só que repare, irmãos, porque muitas das vezes aquele que foi chamado para ser separado quer fazer aliança com o mundo. Meu Deus, isso é muito forte. Irmã Renata, pega isso. Porque muitas das vezes aquele que foi chamado para ser separado quer fazer aliança com o mundo. A gente vê, irmã Renata, uma geração de crentes fazendo aliança com o mundo. A gente vê, irmão Márcio, uma geração de cristãos fazendo aliança com o mundo. Só que na presença de Deus a gente tem que entender, não tem mistura. Aleluia! Na presença de Deus não tem mistura. Na presença de Deus não se faz aliança com o mundo. A gente vai ver em Juízes, capítulo 14, que Sansão, ele vendo uma mulher na cidade de Tímina, uma mulher da filha dos filisteus, ele sobe e declara ao seu pai e sua mãe. Olha o que ele fala: meu pai, minha mãe, oi, eu vi uma mulher da filha dos filisteus na cidade de Tímina, e eu quero que vocês tomem-me por mulher, porque ela agrada aos meus olhos. Aí olha a resposta do pai e da mãe de Sansão. Será que não tem mulher em Israel? Será que não tem mulher na nossa tribo? Será que não tem mulher, filha dos teus irmãos? Para que você possa buscar mulher na terra dos filisteus? Irmãos, primeiro erro de quem era para ser separado: julgo desigual. Eu entendo, irmãos, pela Bíblia, que crente namora com crente. Se fosse na igreja, o glória tinha acabado. Crente namora com crente. Crente noiva com crente. Crente casa com crente. Só que infelizmente está uma mistura. Eu sei que crente namora com crente, crente casa com crente, crente que noiva com crente. Bruxo casa com bruxo, católico casa com católico. Macumbeiro casa com macumbeiro, budista casa com budista. Só que tá uma mistura. É crente casando com macumbeiro. É crente casando com bruxo. É crente casando com pessoa do mundo. Irmãos, julgo desigual continua sendo pecado. Julgo desigual continua sendo pecado. 2 Coríntios capítulo 6, verso número 14. E não vos punhais em julgo com os descrentes, em julgo com os infiéis. Porque o que tem a ver Jesus com Belial? O que tem de semelhante entre a luz e as trevas? Nada, irmãos. Amós capítulo 3, verso de número 3. Andarão dois juntos se não tiverem concordância? Irmãos,
Na presença de Deus, não dá para ter mistura. Ah, meu líder. Ah, meu pastor. Ele é bonzinho. Ela é boazinha. Ela é trabalhadeira. Ela é família. Ela é legal, pastor. Ela é legal, meu líder. Mas ela é crente. Irmãos, se não for crente, manda embora. Se não for crente, descarta. Se não for crente, não queira. O teu bonzinho pode comprometer a tua salvação. Ser trabalhador é muito bom, mas pode comprometer a sua salvação. Não adianta você arrumar um bonzinho, mas estar debaixo de desobediência. Não adianta você arrumar um trabalhador, uma trabalhadeira, mas estar debaixo de desobediência. Não adianta de nada. E tem uns que dizem assim: não, meu líder, eu entro, depois eu trago ele. É namoro evangelístico, já viu? Não, meu líder, eu entro, depois eu trago ela. Faz não, irmão. Faz não. Sabe o que tá mais fácil? Tá mais fácil essa pessoa te tirar da presença do que você trazer ela pra presença. Tá mais fácil essa pessoa te levar pro lado de fora do que você trazer ela pro lado de dentro. Na maioria das vezes a pessoa quebra a cara, irmãos. Na maioria das vezes a pessoa se dá mal. Por quê? Porque ela acha que vai conseguir evangelizar a pessoa que está lá fora. Não, eu entro, me relaciono, depois eu trago ele. Eu entro, me relaciono, depois eu trago ela. Irmãos, e se Jesus volta nessa hora? E se Jesus volta nesse momento? Vai ficar a pessoa e vai ficar você também. Namoro evangelístico não existe. Repita comigo aí na sua casa. Se não quer Jesus, você não repetiu, eu sei que você não repetiu. Repete aí na sua casa. Se não quiser Jesus, eu não quero. Se não quiser Jesus, eu não quero. Sabe o outro erro de Sansão? Não ouviu o pai e a mãe. Irmão Eliseu, Sansão não ouve o pai e a mãe dele. Olha o que o pai e a mãe dele falam. Será que está faltando mulher em Israel? Será que está faltando mulher na nossa tribo? Será que está faltando dentro da igreja para procurar fora? Não, ela me agrada aos olhos. Irmãos, nem tudo que agrada aos olhos é da vontade de Deus. Lá no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal agradou os olhos da mulher. Mas quando ela come do fruto e dá ao seu marido, olha aí o preço que a gente está pagando até hoje. A mulher sente dores de parto e o homem tem que trabalhar do sol do seu rosto e comerá do seu fruto. Às vezes, pode ser agradável aos teus olhos. Mas nem tudo que é agradável aos teus olhos é da vontade de Deus. Tem muita coisa que agrada aos olhos, mas é pecado. Tem muita coisa que agrada aos olhos, mas a gente vai cair em desobediência. E o pai e a mãe sempre avisam. Não é assim, irmãos? Coloca aí no chat. O pai e a mãe não avisam? Avisem. O pai e a mãe avisam. Estou pregando para jovem. Estou pregando para adolescente. O pai e a mãe alertam. Meu filho, essa menina não é para você. Meu filho, esse rapaz não é para você. Eu não sinto confiança nele. Tem alguma coisa me dizendo. Não é assim que a mãe fala? Tem alguma coisa me dizendo. O que é essa coisa que está dizendo para a mãe? Você já se perguntou? O que é isso que está falando com a minha mãe? A mãe fica sempre falando. Tem alguma coisa me dizendo. Tem alguma coisa me dizendo. Aí vem a avó, né? Tem alguma coisa me dizendo. Aí vem o pai. Tem alguma coisa me dizendo. Sabe o que é isso que está dizendo para ele? Sabe o que é essa coisa? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está usando a tua própria mãe para te alertar. É o Espírito Santo que está usando a sua avó para te alertar. É o Espírito Santo que está usando o seu pai para te alertar. Sabe por quê? Irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. O sentido graça de Deus é muito forte. Porque quando você não está ouvindo mais, Deus tem que usar alguém para te avisar. Vou repetir isso. Quando você não está enxergando aquilo que Deus está te mostrando, Deus usa as pessoas que estão ao seu redor para te alertar. Não entra não. Não entra não, que é laço.
Não entra não que é filisteu. Não entra não que é furada. E quando não usa os de casa, Deus usa até o de fora. Já viu que às vezes se levanta o líder, se levanta o pastor e fala assim, ó, não entra não. Não entra não que essa menina é furada. Não entra não que vai comprometer o teu ministério. O pai e a mãe avisa, o pai e a mãe alerta. Por quê? Porque às vezes tu não tá ouvindo, tu tá cego. Quando da paixão, quando do coração, quando do amor. Porque quando a gente tá gostando, irmãos, a gente fica cego. A gente deixa a razão falar mais alto do que a voz de Deus. E quando a voz de Deus se ofusca dentro de nós, Deus usa as pessoas que estão ao nosso redor para nos avisar, para tirar a venda que está nos nossos olhos. Porque muitas das vezes a gente está vendo, mas não está querendo ver. A mãe e o pai às vezes têm visão espiritual, já viu? Às vezes está um sol, irmãos, está um calor. Mas a mãe avisa assim, ó, vai chover. E não é que chove. Às vezes a mãe fala assim, ó, antes. Aí depois, não, mãe, para com isso. Para de falar besteira. Tá jogando praga, mãe? É quando vê, acontece. Ela fala assim, ó, olha como tua mãe fala, olha como teu pai fala. Isso é só uma encenação. Eu te avisei, não te avisei? Eu te avisei que você ia quebrar a cara. Eu te avisei que ia chover. Eu te avisei para você levar o guarda-chuva. Deus usa os nossos familiares, até nas coisas simples. Se tem gente em Israel, para que buscar nos filisteus? Se tem gente na igreja, por que buscar dentro de fora? Tem crente dentro da igreja. Tem gente do lado de dentro. E as pessoas, às vezes, estão buscando lá de fora. Vou continuar, irmãos. Segundo erro, de que era para ser separado, tocar em coisa imunda. Quando Sansão desce com seu pai e sua mãe à cidade de Timna, a palavra do Senhor diz que saiu-lhe rugindo um filhote de leão. E nesse momento que sai um filhote de leão para cima de Sansão e para cima da sua família, a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito. Passados os dias, Sansão vendo o leão de longe, a Bíblia diz que sobre o leão morto havia um enxame de abelhas com mel. E mesmo Sansão, sabendo que o mel estava contaminado, ele estende a mão para pegar. Segundo o erro de Sansão, tocar em coisa imunda. Se era imundo, aquilo que toca em animal morto também se torna imundo. Então o mel também estava contaminado. Mas repare, irmãos, Sansão mesmo sabendo, ele pega do mel. O mel podia ser bom, mas estava contaminado. O mel podia ser doce, mas estava contaminado. E Deus está dizendo nessa noite, tem muita coisa que é bom, mas está contaminado. Tem muita coisa que é doce, mas está contaminado. Tem muita coisa que é mel, mas está contaminado. Tem muita coisa que traz prazer ou glória, mas está contaminado. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, chega de uma geração que quer mel, chega de uma geração que se contamina, chega de uma geração contaminada, chega de uma geração pecaminosa, chega de uma geração de Finéias, chega de uma geração de Jezabel, chega de uma geração sem compromisso. No meio dessa geração, Deus está dizendo nessa noite, Deus quer levantar uma geração de Daniel que não vai se contaminar. Aleluia! Deus quer levantar Daniel, que não vai se contaminar. Deus quer levantar adolescentes que não vai se contaminar. Deus quer levantar jovens que não vai se contaminar. Deus quer levantar homens e mulheres que não vai se contaminar. Receba isso, irmãos. Terceiro erro de quem era para ser separado. Vou correr que o tempo é curto, irmãos. Se misturar com os filisteus. Olha o que diz, irmãos, em Juízes, capítulo de número 15, capítulo de número 14, verso de número 10. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com eles. Aquele que era separado agora estava se misturando com o filisteu. Que em Juízes capítulo 14, verso número 11, esses companheiros era filisteu, irmãos.
E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 36, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, quem é separado não pode andar com filisteu. Quem é separado por Deus não pode andar com quem rouba. Quem é separado por Deus não pode andar com pessoas que vivem errado. Quem é separado por Deus não faz aliança com amizades que levam para o buraco. Quando a gente vem para a presença de Deus, Deus nos separa. Já reparou que quando você estava no mundo, tinha muitas pessoas que te chamavam, tinha muitas pessoas que te mandavam mensagem, tinha muitas pessoas que batiam no teu portão, tinha muitas pessoas que diziam assim, você vai hoje? Vamos, vai ter uma resenha lá não sei aonde, vai ter uma festa, vai ter um negócio lá naquela praça, naquele salão de festa. Irmãos, eu não estou falando de casamento de 15 anos, uma festa que dá para o cristão ir. Eu estou falando daquelas festas que te chamavam, que você ia na sexta e voltava só na segunda-feira. E dessas amizades Deus afasta. Quem aí veio do mundo, tinha amizades lá, que hoje você se pergunta assim, cadê fulano? Cadê Ciclano? Ciclano sumiu. Ciclano nunca mais apareceu. Sabe por que sumiu? Sabe por que não apareceu mais? Porque Deus tirou. Porque qual é o pai que quer ver o seu filho andando com mais companhias? Nenhum. Qual é o pai que quer ver o seu filho ou a sua filha andando com uma pessoa ruim, com uma pessoa que rouba, com uma pessoa que vive se drogando, uma pessoa que vive na prostituição, uma pessoa que bebe? Nenhum pai quer ver o seu filho ou a sua filha em má companhia. Eu creio que você já deve ter ouvido aquele ditado: quem anda com porcos, farelo. Às vezes você pode não estar fazendo a mesma coisa que a pessoa, mas só de você estar perto, já é um problema. Porque quando a pessoa olha para quem rouba, a pessoa vai achar que tu tá roubando também. Quando a pessoa olha para quem se prostitui, a pessoa vai olhar para você achando que você está se prostituindo também. Por quê? Porque quando a gente está perto de alguém, na maioria das vezes, as pessoas nos associam à pessoa que está andando perto da gente. A gente precisa ser seletivo nas nossas amizades. Ser seletivo não é fazer acepção de pessoas. A gente deve falar com todo mundo, deve conversar com todo mundo, deve tratar todo mundo bem. No trabalho, na escola, na faculdade, independente de quem seja. Pode ser o mais ladrão do mundo, pode ser a pessoa mais perdida do mundo, mas você tem que tratar bem, falar, atitude de cristão. Mas falar é uma coisa, andar junto é outra. A multidão seguia Jesus pelo que Jesus fazia, mas só quem foi escolhido por Jesus, Jesus trouxe para perto. A multidão segue por aquilo que Jesus faz. Só que só quem é discípulo tem que estar perto. Em algumas situações, Jesus dizia: Pedro, Tiago e João, entra. Por quê? Porque às vezes nem todo mundo está preparado para ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nem todo mundo está preparado para estar perto de você. E a Bíblia diz e nos garante que as más companhias corrompem bons costumes. Às vezes você tem um bom costume de orar. Às vezes você tem um bom costume de falar. Às vezes você tem um bom costume de se pronunciar, de ir para a igreja, de jejuar. Mas quando você se mistura com amizades erradas, as más companhias acabam corrompendo esses bons costumes que você tem. Deus está dizendo nessa noite: você não é lama. Oh, glória! Você não é lama. Da lama eu já te tirei. Você é barro. Ser lama é uma coisa, ser barro é outra. Se você é barro, anda com quem é barro. Anda com quem é vaso. Anda com quem é ferramenta. Anda com quem é cheio. Deixa quem está na lama para quem está na lama. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Você não é mais lama. Aleluia. Você não é mais lama. Ser lama é uma coisa, ser barro é outra.
Oh, glória! Você vivia na lama, você vivia no pecado, você vivia na prostituição, você vivia na resenha, você vivia com ladrão, você vivia com quem bebe, você vivia com quem se prostitui, você vivia com quem usa droga, mas Deus estendeu a mão e te tirou de lá. Agora você não é mais lama. Aleluia. Pelo contrário, agora você é vaso nas mãos do oleiro. E se você é vaso, se afasta de quem está na lama. Se você é vaso, se afasta de quem está nas trevas. Se você é vaso, se afasta de pessoas que não tem nada a acrescentar. Anda com vaso, anda com quem é cheio, anda com quem fala em mistério, anda com quem fala da palavra, anda com quem jejua, anda com quem lê Bíblia, anda com quem sobe monte, anda com quem gosta de consagração, anda com pessoas cheias de graça, cheias de unção, cheias de poder, cheias de autoridade. Deus está dizendo nessa noite, você não é mais lama, aleluia, agora você é vaso. Você é vaso. Quarto erro, de quem era para ser separado, prostituição. A gente vai ver que em Juízes capítulo 16, verso 1, vou terminar, irmão, vou terminar. Sansão, ele desce a Gaza e ali ele viu uma mulher prostituta e entrou a ela. Mais uma vez, Sansão, separado por Deus, uma pessoa consagrada para uso exclusivo do Senhor, se contaminando. Primeiro erro, ele se mistura com filisteia. Segundo erro, toca em coisa imunda. Terceiro erro, anda com amizade errada. Quarto erro, se prostitui. Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. A gente não pode deixar a prostituição entrar dentro de nós. Sansão, ele viu ali uma prostituta e entrou a ela. Primeiro ele viu, depois ele entrou. Tem coisa, irmãos, que é bom a gente nem ver. Porque tudo aquilo que a gente vê cria uma porta para a gente entrar. Deus está dizendo nessa noite, foge dos desejos da tua mocidade. Para de olhar para onde você não é para olhar. Vou repetir. Para de olhar para onde você não é para olhar. Porque por conta disso, o rei Davi caiu lá no palácio. Imagina você. A gente tem que se desviar de muita coisa para não se prostituir. Vou falar de rasgado. A gente tem que se desviar de muita coisa para não se prostituir. Se prostituir não é somente você ir numa casa de prostituição. Se prostituir não é você somente ir no bordel. Se prostituir é você se deixar levar pelos desejos da tua mocidade. Deus está dizendo para você nessa noite, assim como Paulo disse para Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. Foge dos desejos da tua mocidade. Foge dos desejos da tua mocidade. Se o TikTok é pedra de tropeço para você, foge dos desejos da tua mocidade. Se o Kawaii é pedra de tropeço para você, foge dos desejos da tua mocidade. Se o Rio do Instagram é pedra de tropeço para você, foge dos desejos da tua mocidade. Se o Facebook, oh glória, é pedra de tropeço para você, Deus está dizendo, foge dos desejos da tua mocidade. Se o Twitter, se o YouTube, se o site, se o telefone, o que for, se for pedra de tropeço para você, foge dos desejos da tua mocidade. Porque Deus não nos chamou para imundícia. Deus nos chamou para santificação. Porque se a gente não viver em paz com todos e a santificação, não veremos o Senhor. Quinto erro, para terminar, de quem era para ser separado, se envolver com Dalila. Se envolver com pessoa que não tem compromisso. Entenda isso, meus irmãos. A pessoa que estava ao lado de Sansão era a mesma pessoa que estava ali vendendo por 1.100 moedas de prata. Já reparou que às vezes a traição não vem de quem você espera? Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Já reparou que a traição não vem para quem você está esperando? Pelo contrário,
vem sempre de pessoas que você nem esperava. E quando vem de pessoas que você não esperava, surge a decepção. Porque você não se decepciona quando você já espera. Você se decepciona quando você não estava esperando. Poxa, logo ele. Poxa, logo ela. Essa pessoa estava ao meu lado. Essa pessoa estava próximo de mim. Já percebeu que nunca é de longe, sempre é de perto? Às vezes a traição vem de um amigo. Às vezes a traição vem de um colega. Às vezes a traição vem de um irmão. Às vezes a traição vem de um familiar. É sempre de perto, nunca de longe. Vou mostrar na Bíblia. Judas era discípulo de Jesus, mas traiu Jesus. Dalila era mulher de Sansão, mas traiu Sansão. Absalão era filho de Davi, mas traiu Davi. Mas repare, Jesus, mesmo diante da traição, ele não para. Oh glória! Sansão, mesmo diante da traição, ele não para, aleluia. Davi, mesmo diante da traição, ele não para. É Deus dizendo, nessa noite, mesmo diante da traição, mesmo diante da covardia, mesmo diante da injustiça, mesmo diante do que fizeram com você, Deus está dizendo nessa noite, você não vai parar. Aleluia, você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Logo depois, a Bíblia diz que Dalila busca saber em que consistia a força de Sansão. E Sansão responde: se me prendesse com 7 cordas verdes, eu seria como qualquer outro homem. Dalila prende Sansão. Faz 7 cordas verdes. Nesse momento que Sansão está preso, Dalila grita: Sansão, os filisteus sobem a ti. Aí olha o que Sansão faz. Me levantarei e subirei contra os filisteus. Puf! Quebrou as 7 cordas. Aí Dalila, você me enganou. Você me enganou. Sansão, em que consiste a sua força? Se me prendesse com cordas novas, seria como qualquer outro homem. Dalila vai lá, prende Sansão com as cordas novas. Sansão, os filisteus sobem a ti. Sansão quebra as cordas novas. Dalila mais uma vez: tu me enganou, Sansão. Tu me enganou. O que consiste a tua força? Sansão responde: se tecesse as tranças do meu cabelo, seria como qualquer outro homem. Nesse momento, Dalila prende as tranças de Sansão com uma estaca. Sansão, os filisteus sobem a ti. Sansão quebra a estaca. Quebra aquilo que prendia o cabelo dele. Só que repare, Sansão é nazireu de Deus, consagrado, separado para uso exclusivo de Deus. Não podia tocar em coisa imunda. Não podia entrar em jogo desigual. Não podia se relacionar com pessoas sem compromisso. Não podia se misturar com pessoas que não tinham nada com ele. Não podia também passar navalha na cabeça, além de beber vinho ou bebida forte. Repare que Sansão começa a brincar com o pecado. Por quê? Porque ele toca em coisa imunda e a força continua. Ele se mistura com quem não é para se misturar e a força continua. Ele faz o que não é para fazer, a força continua. E olha o que Dalila faz. Sansão, em que consiste a tua força? Em que consiste a tua força? Talvez o inimigo esteja como Dalila nessa noite. Em que consiste a força dele? Em que consiste a força dele? Talvez o diabo já tentou de tudo. O diabo já tentou te amarrar na ansiedade, mas não conseguiu. O diabo já tentou te amarrar na depressão, mas não conseguiu. O diabo já tentou te amarrar no pânico, mas não conseguiu. Por quê? Porque enquanto a presença de Deus estiver com você, o Senhor vai te livrar. Vou repetir isso. Enquanto a presença de Deus estiver com você, o Senhor vai te livrar.
Logo no versículo de número 15, iremos ver que começa um jogo de chantagem. Por quê? Porque quando o inimigo não conseguir te derrubar com corda, ele vai querer te chantagear. Quando o inimigo não conseguir te derrubar com laço, ele vai querer te ganhar com palavras. Lembra de Gênesis, capítulo 6? A serpente, ali em possessão demoníaca, demônio, né? Satanás, na serpente, em possessão demoníaca, ele ganha a mulher com palavras. Por quê? Porque o inimigo vai sempre te querer ganhar na lábia. O inimigo vai sempre querer te derrubar com chantagem. E nesse momento que Dalila começa a importunar Sansão, a palavra do Senhor vai dizer que Sansão descobriu o seu coração. Entenda isso, meus irmãos. Tem coisas que nem todo mundo precisa saber. Por quê? Porque tem coisas que é só você e Deus. Segredo que é segredo não se posta. Segredo que é segredo não se publica. Segredo que é segredo não se conta. Deus está dizendo nessa noite: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque às vezes você pode estar abrindo o coração para pessoas que estão pensando em te derrubar. Você pode estar abrindo o seu coração para pessoas que estão querendo te trair. Você pode estar abrindo o coração para pessoa que está preparando um laço para você. Eu vou só saber em que consiste a força dele. Eu vou só saber em que consiste a força dela para eu derrubar ele. Para eu derrubar ela. Não conta o segredo de Deus. Não conta os mistérios de Deus com você. Não conta aquilo que Deus tem contigo. Se é revelação para a pessoa, é uma coisa. Mas se Deus falou com você, guarda. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você pode estar contando um projeto para a pessoa que está nem torcendo para você. Você pode estar contando um plano para a pessoa que está nem torcendo para você. Pelo contrário, está até torcendo, mas torcendo contra. Ela não vai chegar. Ele não vai conseguir. Ele não vai vencer. Às vezes a pessoa está ao seu lado, mas torcendo contra você, te vendendo. Contando aquilo que você contou para ela, para o inimigo. Porque tem pessoas, irmão, que você conta para ela. Quando ela briga com você, ela conta tudo aquilo que você falou. Tem pessoas que querem traírem. Quem nunca sofreu isso? Contar algo para alguém. Aí depois que a pessoa briga contigo, a pessoa, olha lá, a irmã Renata bem me falou isso. Irmão Márcio bem me falou isso. Irmão Rafael, ele me contou isso, sabia? A pessoa era tua amiga, a pessoa era tua fechamento, a pessoa era tua parceira. Mas a partir do momento que você brigou com ela, a partir do momento que você acabou errando com ela, ela contou tudo aquilo que você contou para ela. Por quê? Porque você não guardou o teu coração. Guarda o teu coração. Após Dalila descobrir o coração de Sansão e saber o segredo, Dalila grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E repare isso, irmãos. Esse aqui é o ponto da pregação, irmãos. Vou terminar. Sansão, ele pensa assim: eu me levantarei. Irmã Renata, pega isso. Eu me levantarei e farei como das outras vezes. Só que olha o que a palavra do Senhor vai dizer. E não sabia Sansão. Esse versículo aqui quebra qualquer crente. Sansão já estava brincando com o pecado. E tem gente que é assim. Vai brincando com o pecado. Até o momento que, olha o versículo. E não sabia Sansão que a presença do Senhor já tinha se retirado. Não sabia Sansão que a presença do Senhor já tinha se retirado. Irmãos, quem brinca com o pecado, uma hora a presença se retira. Uma hora perde a presença. Sansão está brincando com o pecado, está brincando. Até o momento que a presença de Deus se retira. Por quê? Porque Sansão, ele já estava brincando com os mistérios de Deus. Ele não queria mudar. Deus é longânimo. Deus dá o tempo para arrependimento. Só que se a pessoa não quiser mudar, Deus faz que nem fez com Israel. E o entregou às suas próprias consciências. E vos entregou aos seus próprios deleites. E vos entregou aos seus próprios desejos. Deus entrega, irmãos. Deus entrega. O Espírito Santo vai falando: não faça isso. E você está fazendo. Não faça isso. E você está fazendo. Até o momento que o Espírito Santo se cala. Eu vou se retirar. E olha que coisa, irmãos. Isso é muito forte. Você vai sentir na tua casa, você vai sentir na alma isso.
Quando o Espírito Santo entra, ele faz barulho. Atos 2. E veio do céu, como de um vento veemente e impetuoso. Barulho. Talvez quando você recebeu o Espírito Santo selou você, entrou dentro de você. A partir do momento que você aceitou Jesus, você falou em línguas, você pode ter evidenciado de outras formas, você pode ter pulado, você pode ter chorado, você pode ter dado glória, aleluia. Quando o Espírito Santo chegou na sua vida, ele fala, cheguei. Mas quando ele sai, ele não avisa. Quando o Espírito Santo sai, ele não avisa, ele só sai. Ele pega as malas e vai embora. Espírito Santo, tu tá indo embora? Tu indo embora. Por quê? Porque ele não tá me ouvindo. Mas o senhor vai pegar as malas, o senhor vai embora? Eu vou embora. Por quê? Porque ela não me ouve mais. Mas o senhor já falou com ele, o senhor já falou com ela? Eu já falei, já insisti. Eu já convenci ela do pecado, já convenci ele. Mas ele não tá me ouvindo. Eu já usei as pessoas que estão ao redor dele para convencer ele do pecado, mas ele não está me ouvindo. Então o que eu faço? Eu vou me retirar. Irmãos, se você perder a presença, você vai perder a força. A força de Sansão estava no cabelo. Quando ele corta o cabelo, a força vai embora. Por quê? Porque ele quebra o segredo. Ele quebra o mistério que Deus tinha com ele. Ele era nazireu de Deus. Ele quebrou, não aconteceu nada. Ele quebrou a segunda vez, não aconteceu nada. Porque tem gente que é assim. Não, eu pequei, não aconteceu nada. Eu pequei e Deus continua me usando. Deus usa por conta do dom, irmãos. Romanos 11:36. O dom e o chamamento de Deus é irrevogável. Deus não tira o dom de ninguém. Joio também prega. Joio também louva. Joio também tira foto. Joio também evangeliza. Joio também vai pra mídia. Joio também entrega marmita. Joio também entrega água. Joio também vai pra rua entregar panfleto. Joio. Mas às vezes a presença de Deus já se retirou. O dom é irrevogável. Deus usa pela misericórdia, porque alguém precisa ouvir. Mas não é porque Deus está usando que a pessoa está andando em santidade. Não é porque Deus está usando que Deus está se agradando das atitudes daquela pessoa. E vai chegar um momento que se essa pessoa ficar continuando brincando com o pecado, quebrando princípios, Deus vai se retirar, irmãos. A força de Sansão não estava no cabelo, pelo contrário, a força de Sansão era a presença do Senhor. Sansão quebra a primeira regra, a presença continua. Sansão quebra a segunda regra, a presença continua. Mas quando Sansão quebra a terceira regra, a presença se retira. Por quê? Porque tem gente que só dá valor depois que perde. Aleluia! Tem gente que só dá valor depois que perde. Irmãos, ainda que a gente perca tudo, não podemos perder a presença. Ainda que a gente perca bens, não podemos perder a presença. Ainda que a gente perca amigos, não podemos perder a presença. Ainda que a gente perca agenda, oportunidade, não podemos perder a presença. A presença do Senhor vale mais. Para terminar, irmãos, para você dar glória, nesse momento que Sansão perde a presença, os filisteus pegam Sansão, os filisteus prendem Sansão, os filisteus arrancam a visão de Sansão. Por quê? Porque o pecado faz o inimigo tirar a tua visão. Vou repetir, o pecado faz o inimigo tirar a tua visão. Quem está em pecado não tem visão espiritual. Quem está em pecado não enxerga. Quem está em pecado não vê. Só que nesse momento que Sansão está sendo oprimido, nesse momento que Sansão está sendo machucado, para você dar glória e para mim terminar, a palavra do Senhor vai dizer em Juízes, capítulo 16, verso de número 22, que então o cabelo da sua cabeça voltou a crescer, como quando foi rapado. Por quê? Porque Dalila pode ter cortado os fios, mas Dalila não conseguiu cortar a raiz. E Deus está dizendo nessa noite, aonde tem raiz, vai voltar a crescer. Aonde tem raiz, vai voltar a crescer. Aonde tem raiz, vai voltar a crescer. Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite, ainda que o inimigo tenha cortado o fio, você ainda tem raiz. Vou melhorar. Ainda que o inimigo tenha cortado a tua sensibilidade, você ainda tem raiz. Ainda que o inimigo tenha cortado o seu relacionamento com Deus, você ainda tem raiz. Ainda que o inimigo tenha cortado o seu ministério, você ainda tem raiz. Deus está dizendo nessa noite, o teu ministério vai voltar a crescer.
O teu chamado vai voltar a crescer. A tua vida espiritual vai voltar a crescer. Aleluia. Vai voltar a crescer. Vai voltar a crescer. Vai voltar a crescer. Irmã Renata, a presença de Deus na tua vida vai voltar a crescer. Irmão Eliseu, a presença de Deus na tua vida vai voltar a crescer. Irmã Isabela, a presença de Deus na tua vida vai voltar a crescer. Irmã Thalita, irmão Márcio, irmã Carol, irmã Márcia, irmão Franciele, irmão Rafael Santos, irmão Guilherme Neva, a presença de Deus na tua vida vai voltar a crescer, vai voltar a crescer, vai voltar a crescer. Não é amanhã não, irmãos, é hoje, é agora. Você ainda tem raiz. O diabo pode ter te derrubado, o diabo pode ter tirado a tua visão, o diabo pode ter cortado o fio, mas Deus está dizendo nessa noite: você tem raiz, você tem raiz, você tem raiz. Receba isso aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Você ainda tem raiz. E o final de Sansão, irmão? Juízes 16, verso de número 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembre de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu. Vou repetir: e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte dos que os matara na sua vida. Vou pregar ainda nessa noite, para terminar. A casa de Satanás vai cair. Por quê? Porque a força de Deus volta para a tua vida hoje. A unção de Deus volta para a tua vida hoje. A graça de Deus volta para a tua vida hoje. A autoridade de Deus volta para a tua vida hoje. O diabo estava zombando, o diabo estava rindo, o diabo estava cantando vitória, mas para raiva dele, hoje a casa dele vai cair. Por quê? A força voltou. A força voltou. A força voltou. Receba isso em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém.